Em meio a violões, guitarras, violas e contrabaixos, ele constrói sons e sonhos. Marcos, qual é a sua profissão? Eu sou luthier. E o que faz um luthier? Faz reparo em instrumento, constrói instrumentos personalizados ao gosto do cliente, né? Que tipos de instrumentos você faz? Eu fabrico violão, guitarra, violão elétrico mais, né? Guitarra, contrabaixo, cavaquinho, etc. Instrumentos de corda em geral, na verdade. Você trabalha todos os dias, essa é a sua única profissão, fonte de renda? Sim, só faço isso o tempo todo, né? Conserto, manutenção, todo dia eu tenho trabalho, nunca falta, não. Público somente aqui de Campo Mourão e região ou de todo lugar do Brasil? Não, eu pego de toda a região, inclusive de fora, né? De São Paulo, algumas coisas vêm para mim, de Curitiba, alguns trabalhos que alguns luthiers não fazem ou não tem equipamento, eles mandam para mim. Nós percebemos aqui na sua, posso chamar isso de fábrica? Aqui na fábrica, que algumas máquinas foi você mesmo que fez. Isso. Quando eu comecei, eu não tinha recursos e não tinha também alguns equipamentos específicos para a minha área, eu tive que desenvolver esses equipamentos, né? E com o tempo eu fui produzindo eles com mais precisão, né? A máquina do jeito que eu precisava mesmo, com a precisão que eu falo na questão da medida mesmo, né? Então eu acabei desenvolvendo alguns equipamentos com essa função aí. Quando foi e por que você fez o seu primeiro instrumento? Olha, porque eu queria tocar guitarra. Aí meu pai me deu uma guitarra, né, bem antiga, até não tenho mais ela. E ela tinha o braço muito torto. E eu precisava desse instrumento bom. E eu tentei fazer manutenção nele, eu não sabia. Eu fui aprendendo assim, fazendo manutenção, desmontando, montando, desmontando. Um dia eu olhei para ele e falei, cara, isso aí dá para fazer em casa. Só que daí eu ainda não sabia a matemática. E daí, como é que aconteceu? Você fez a sua primeira... Foi uma guitarra primeiro ou foi um violão? A minha primeira tentativa foi uma guitarra. Eu não tenho mais ela, mas foi uma guitarra. Não deu certo? Não, deu, até que deu, mas não tinha parte elétrica para instalar e tal, né? Mas na verdade o primeiro trabalho que eu fiz foi uma manutenção nessa guitarra que era torta. Tirando esse braço, né, pedindo pro marceneiro retirar ele, peguei uma peça de madeira, pedi para ele cortar no tamanho certo, montei a escala que eu não sabia fazer, que era a original dela, e em casa pedi para ele mandar ela do jeito que estava para eu arredondar. Eu fiz o arredondamento do braço em casa mesmo, aqui com as peças, com as grosas, as ferramentas que eu tinha, né? Ali foi o meu primeiro trabalho experimentando, deu certo. Deu certo. Mas não era elétrica, então... Não, essa era a elétrica, era a primeira guitarra que eu tinha, que eu consegui consertar, na verdade. Depois eu tentei fabricar uma que deu certo, funcionou. Eu queria saber a afinação, né, se dava certo, mas não tinha parte elétrica para colocar, né? Mas cheguei, inclusive, a brincar com ela bastante. Era uma guitarra muda. Ela não falava. E aí você fez um violão, que esse funcionou, esse tinha som. Isso, o primeiro violão que eu fiz assim de experimento, né, foi quando eu dei aula na escola Som Maior, por meados de 99. E eu construí esse violãozinho e acabei vendendo para a escola e muita gente aprendeu nele, né? Esse violãozinho está aqui, inclusive, depois vocês podem dar uma olhada. Né? Foi o meu primeiro experimento. Ele afinou legal tudo, né? E deu para usar bastante. Você já fez muitos instrumentos para vários músicos e artistas. Qual o instrumento que você destacaria como fiz esse instrumento para esse artista? Cara, eu acho que um dos instrumentos que chegou na mão do artista grande foi um banjo que eu fiz pro Chororó, né? E inclusive fiz pro guitarrista dele, Marcelo, falecido amigo nosso. O primeiro, né, fiz pro Marcelo Modesto e depois pro Chororó, porque daí ele viu, achou interessante e pediu para fazer um para ele. Mas você já tinha feito banjos antes? Não, nunca tinha visto um banjo. Eu bati um papo com o Marcelo Modesto, um dia que ele veio aqui na casa do Fernando Vinhotti, que estava inaugurando o estúdio deles e tal. Aí ele falou, cara, você vai fazer um banjo para mim. Eu falei, não, mas eu nunca peguei um banjo para ver. Aí ele me deu a descrição, me falou de um músico chamado Bela Fleck, que era o cara que tocava o banjo elétrico. Ele queria um banjo elétrico, não um banjo acústico, né? Aí eu dei uma olhada no banjo, peguei as medidas das escalas, são a mesma matemática, tirei por base e fiz um projeto. Inclusive foi a primeira vez que eu usei Fibonacci para fazer o desenho. E ficou bem da hora, assim, eu achei interessante. E o Chororó usou esse banjo nos shows? Usou bastante. Ele usou. Inclusive acho que ele vai usar de novo, porque ele vai vir para fazer manutenção daqui um dia. Qual foi assim o maior desafio de construir um instrumento? Você falou, nossa, aqui tá difícil. Cara, para mim o maior desafio, na verdade, que eu acho que eu tive no aprendizado foi na parte matemática, da afinação. Que eu não sabia, que o meu sonho era fazer o instrumento afinar. Porque os instrumentos antigos, eu não tocava, mas eu sabia que não estava certo.
Aí um belo dia apareceu na minha mão uma revista que um amigo meu trouxe e tinha lá o cálculo para fazer essa fórmula, que é a regra de 18, chamada, né, regra de 18, que na verdade são 17,817. É um cálculo matemático. Que daí eu peguei, fiquei olhando aquele cálculo, não ensinava como que fazia, um dia eu tive um estalo, sabe? Falei, já sei, é só pegar e subtrair e repetir o cálculo. Foi onde eu fiz a minha primeira guitarra com esse cálculo. Eu fiz na calculadora, levei umas 2 horas calculando, porque tinha que ter vários números depois da vírgula ali, né? E daí eu tenho um pouco de dislexia, eu troco descalculista, eu troco os números de lugar. Nossa, cara, mas foi legal pra caramba. Fiz os cálculos, construí a escala, quando eu montei eu vi que afinou. Falei, putz, foi uma das dificuldades que eu tive, mas que eu consegui vencer. Foi bem legal isso aí. Antes da carreira de luthier, você foi músico, assim, teve uma carreira como músico? Na verdade foi para a palha, foi meio junto. Eu comecei a aprender a tocar já mexendo nos instrumentos. Quando eu cheguei a tocar em banda, né, que foi uma época que eu viajei muito, eu já fazia o serviço de luthier. Eu tocava, vinha para casa e trabalhava como luthier, assim. Então foi meio junto, assim. E qual é a maior paixão? O músico ou o luthier? Ah, o luthier, né? Porque daí eu posso ser músico também. Eu não sou um bom músico, vou dizer de passagem. Eu acho que eu sou melhor luthier do que músico, né? Você faz guitarras, faz violões, faz contrabaixo e faz também viola. Faço. Fiz algumas, na verdade, né? Ficaram bem legais. Foi um experimento que eu tive ali, mas que eu gostei bastante, porque eu sou muito apaixonado no som. Não é o som da viola, no som que o instrumento emite, né? Como eu tentei fazer um acústico, eu consegui chegar no som que eu queria, que era bastante grave, bastante médio, um som bem projetado, né? Era uma ideia que eu tinha, mas não é muito a minha especialidade a acústica. Eu fiz uns experimentos, deu certo, mas não é muito minha praia, não. Você é mais com os instrumentos elétricos, então? Isso, eu sou mais dos elétricos. Inclusive eu fabrico captadores de guitarra, né? Estou trabalhando na máquina que eu estou desenvolvendo para fazer essa parte de captadores também. Marcos, no Brasil tem muitos luthiers. Existe uma formação específica? Olha, que eu saiba, tem bastante. Né? São Paulo tem bastante luthier, Curitiba tem... Hoje tem bastante luthier também em função das escolas que surgiram, né? Em função acho que da UFPR, que tem uma faculdade para essa área também. Então hoje tem pessoal mais especializado. Diferente da minha época que não existia, né? Eu tive que aprender meio que sozinho ali e tal, e experimentando. Hoje a gente já tem uma universidade, né? Que na verdade é uma engenharia isso aí, né? Vale a pena seguir essa profissão? Vale a pena ser um luthier aqui no Brasil? Eu acho que vale, cara. Você tem que se empenhar, porque tem que pensar assim que não vai ser uma coisa que vai te dar um retorno rápido, certo? Se você quer ter um retorno rápido, você vai fazer outra coisa, mas, por exemplo, eu tenho uma paixão por isso aqui. Então, se eu tiver retorno rápido ou não, pra mim tá bom. Mas é uma coisa que vale muito a pena, até pela questão de estar crescendo cada dia mais essa área no Brasil. Tem muitas pessoas trabalhando aí também, né? E tá abrindo cada vez o mercado mais da música no Brasil.